Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Dando sequência aos nossos estudos do livro O que é o Espiritismo, estamos no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo. Observações preliminares, item 2. Hoje, nosso 54º estudo. No item 2, a gente vai ler e vai fazer algumas observações, combinado? Antes da nossa leitura, pedimos a Jesus e aos espíritos amigos que nos conduzem neste estudo, que possam clarear a nossa mente, inspirar os nossos pensamentos, não só o meu, mas o de vocês, que vai estar escutando e estudando em conjunto, para o melhor entendimento, não só do Espiritismo, mas das leis da vida e principalmente das leis da nossa consciência que a gente sente no nosso coração todos os dias, e que o anjo da guarda de cada um de nós esteja conosco sempre. Muito bem, vamos à leitura do item 2. É um item curtinho, mas é um item interessante de a gente estudar, de a gente compartilhar, de a gente ler. Ele fala o seguinte: aqueles que não conhecem o Espiritismo imaginam que se produzem fenômenos espíritas como se fazem experiências de física e de química. Daí sua pretensão em o submeter à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para a observação. Não admitindo em princípio a existência e a intervenção dos espíritos, ou pelo menos não conhecendo sua natureza, nem seu modo de ação, eles agem como se operassem sobre a matéria bruta, e do fato de não obterem o que procuram, concluem que não há espíritos. Colocando-se em um outro ponto de vista, compreender-se-á que os espíritos, sendo as almas dos homens depois da morte, nós mesmos seremos espíritos, e que estaríamos pouco dispostos a servir-nos de joguete para satisfazer as fantasias dos curiosos. Muito bem, esse é o item que a gente irá trocar ideias, trocar observações, e que não são observações certas. Vamos lembrar que o Espiritismo, ciência, filosofia e religião, ele tem a base cristã, a base da moral do Cristo. A filosofia onde nós podemos trocar ideias, mas como ciência, ele está em constante construção e descoberta. A base doutrinária já está alicerçada. Allan Kardec, como discípulo de Jesus, nos trouxe escrito aquilo que sempre existiu. Então a base nunca vai mudar, mas nós podemos fazer estudos e interpretações que nos trarão maior clareza, maior abertura dos assuntos. Por isso que Kardec sempre nos convida ao estudo continuado. Por isso que nós aqui, como espíritas e cristãos que somos, fazemos um estudo continuado, um estudo sistemático, um estudo mais lento, para que a gente possa também colocar ele dentro das tarefas do nosso dia a dia, incluir na nossa rotina semanal, sem que possamos prejudicar as demais atividades. Mas um estudo que requer de nós esta continuação e essa amplitude, não só das leituras, mas das trocas em grupos pequenos, se você frequenta um centro, ou de visualizar, por exemplo, vários pontos de vista deste mesmo item. Não sou só eu que faço isso aqui na internet, de forma gratuita e espontânea e de todo o meu coração. Existem outros estudiosos da doutrina espírita que assim também o fazem. Então, quando a gente se entrega com vontade, com coração, a este estudo, ele vai fazendo sentido. Mas exige de nós disciplina, vontade, organização. Não muito tempo, mas que o nosso coração esteja entregue quando a gente faz esse estudo.
E voltando propriamente aqui ao item, vamos começar do último parágrafo da nossa colocação de hoje. Kardec nos coloca que nós mesmos seremos espíritos depois da morte. Vamos lembrar que nós somos espíritos antes de reencarnar, antes de voltar para a Terra. Nós somos uma alma, Kardec nos define como alma quando estamos encarnados no corpo físico, e espíritos quando estamos desprovidos do corpo físico. Ou seja, somos seres espirituais por uma passagem temporária de aprendizado na Terra. Veja o quanto isso é profundo, quanto isso nos faz pensar, né? Isso explica muito os sentimentos que nós temos, muitas nuances, muitas impressões. Isso explica também quando a gente sabe que caminho trilhar, o que a nossa alma está pedindo, né? Ou o coração, uma linguagem mais popular, que a alma que está falando, que está em ação ali conosco. Então levemos sempre isso em consideração. E no item anterior, Kardec coloca assim, que quem não conhece o Espiritismo acha que é como estudar física ou química, né? E que quer submeter ele à sua vontade, mas não é assim. Mesmo que a gente fosse estudar física ou química, essas matérias, elas têm as suas leis, elas têm a sua forma, a combinação dos elementos químicos, tal com tal gera tal coisa, e assim por diante. A física tem todo um campo de estudo. E para que eu pudesse fazer com que elas fizessem conforme a minha vontade, primeiramente eu teria que estudar, para mim aprender a manipular a química ou a física. Por isso é necessário a gente observar, estudar, como eu falei anteriormente, lenta e continuamente. Ir nos princípios, sabe? Compreender aqui a teoria na nossa mente, deixar essa teoria aos poucos vir para o nosso coração. Porque também, abrindo um parênteses aqui na nossa fala, chegará um momento da nossa existência que será necessário a gente demonstrar o Espiritismo pelas nossas palavras, pelas nossas energias, pelas nossas ações. Mas primeiramente, voltando aqui ao estudo, é o estudo continuado, é a compreensão e o entendimento de como funcionam as leis espirituais. Como é feita a interferência dos espíritos? Até que ponto eles interferem na nossa vida? Quem deixa eles interferir? Por que se deixa eles interferir? Compreende? Antes de concluirmos que não há espíritos. Por isso o estudo é muito importante, né? Este estudo baseado na nossa boa vontade, no nosso querer, de buscarmos o entendimento. Assim como quando temos curiosidade em como se pinta uma tela, por exemplo, que está aqui ao fundo, você vai buscar técnica, você vai buscar alguém para te ensinar, você vai desenvolver isso em você. Ou quando você quer fazer uma receita muito gostosa, mas você não sabe como fazer. Então você vai buscar recursos, você vai pesquisar na internet, vai pedir para a mãe, para a avó, como fazer. Assim é o Espiritismo. Para que eu possa tirar conclusões, eu preciso conhecer o mesmo. Para mim conhecer o mesmo, eu preciso me dedicar, assim como me dedico a outros afazeres. Não totalmente na nossa vida, mas ter um tempo para isso. Porque isso também faz parte do nosso progresso moral e espiritual. Faz parte da nossa evolução como espíritos, como Kardec falou. Quanto mais nós angariarmos conhecimento, enquanto estamos aqui na Terra, quando vier a morte do corpo físico, quando voltarmos a ser espíritos, nós vamos estar mais aptos e preparados para enfrentarmos a vida espiritual. Ela não nos assustará mais tanto. E nós, como encarnados, como almas encarnadas, também não teremos tanto medo do desencarne. Encararemos o desencarne como uma lei natural da vida. Como cada um tem um tempo, uma missão, porque todos nós temos uma missão de forma coletiva, que é nos ajudarmos, nos amarmos, mas também temos as nossas missões pessoais, primeiramente começando do autoconhecimento,
que é essencial a todos nós, independente da religião. Segundo, para os nossos familiares, né? O nosso trabalho também é um campo de missão. Aquilo que a alma nos guia, o centro espírita, a igreja, tudo faz parte de uma missão. Missão é uma tarefa maior, que edifica o nosso coração e que auxilia o outro. Como Jesus bem nos lembra, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, assim como nós também. Porque o servir vai trazer para nós uma satisfação do nosso coração. Vai trazer para nós a construção de pequenos momentos de felicidade. Porque o verdadeiro prazer é o prazer que está na alma. Este é nosso território. Assim como esse conhecimento que estamos adquirindo pertence a nós. Este é o nosso tesouro, né? O conhecimento, a caridade, o amor que construímos para conosco e para quem nos cerca. E por hoje, por esta semana, é isso. A gente se vê assim que possível, porque como falei em outro vídeo, estou gestante, então estou indo no meu tempo, sem cobranças e dando o meu melhor para vocês. Agradeço a atenção até aqui, agradeço a divulgação desse conteúdo espírita, se fez sentido ao seu coração, e peço mais uma vez que a espiritualidade e que Jesus possam nos guiar sempre para o caminho da luz e que a gente possa encontrar essa luz dentro de nós mesmos, de mãos dadas com Jesus. Gratidão a todos, paz e luz. Até o nosso próximo vídeo.